Portas abertas. Você acha que na sua vida tem portas abertas ou tem portas fechadas? Você tem percebido que quando você quer algo na vida, diante de você as portas se abrem ou se fecham? Talvez na questão do trabalho, do relacionamento, amizades, família, na vida espiritual, relacionamento com Deus, no seu crescimento pessoal, crescimento espiritual. Você sabe o que significam portas fechadas ou portas abertas, né? Quando você olha para essa imagem projetada, você percebe inúmeras portas abertas, uma atrás da outra. Isso nos pode levar a pensar que quando eu entro por uma porta aberta, vou encontrar outra aberta e assim sucessivamente. Mas às vezes as portas não estão abertas, né? Às vezes parece que todas as portas estão fechadas. Às vezes parece que elas estão trancadas. Porque se ela estiver apenas fechada, posso pegar na maçaneta, posso abrir, posso entrar. Mas e se ela estiver chaveada e eu não tenho a chave? Aí fica complicado, né? Nós queremos analisar hoje um texto bíblico bem conhecido de Atos capítulo 16, versos 25 a 34. E se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria de que você a mantivesse aberta, porque nós vamos ler depois alguns versículos que não serão projetados. Primeiro o texto vai ser projetado, versos 25 a 34, de Atos, que tem uma experiência muito forte na vida do apóstolo Paulo e Silas, que encontraram portas fechadas, mas essas portas se abriram. E nós queremos extrair desse texto, lições para a nossa vida, seja pessoal ou também para a igreja. Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, a partir do verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam com as portas fechadas, né? Na prisão, orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ele estava responsável por eles, né? Mas Paulo gritou: não faça isto, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O que tinha acontecido ali? Muitas portas estavam abertas antes deste episódio. Por exemplo, em Atos, no mesmo capítulo, nos versículos anteriores,
nós vemos o apóstolo Paulo com sua equipe missionária pregando a palavra de Deus em muitos lugares. E aí, na cidade de Troade, ele esteve, nos versos 9 e 10, nós podemos ler isto. Ele teve uma visão. Diz assim o texto no verso 9 e 10: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, porque concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então Paulo estava com muitos planos em termos da obra missionária, mas veio uma visão, ele teve de noite uma visão: passe para a Macedônia e ajude-nos. E isso, aliás, depois que algumas portas já haviam se fechado. Paulo queria ir para uma outra região, mas não teve jeito, todas as portas trancadas. E aí veio a visão de Deus abrindo uma porta para a Macedônia. Entenderam que Deus estava por trás deste negócio e eles partiram para a Macedônia. Nos versículos seguintes, verso 11 a 15, nós vemos logo de imediato o registro do encontro deles com uma mulher comerciante, famosa de certa forma, chamada Lídia, que eles encontraram e estava com o coração aberto, ou seja, a porta do seu coração estava aberta. Eles levaram a mensagem a ela, ela creu, foi transformada, foi salva e foi instrumento de Deus para a salvação de outros. Nos versículos seguintes, versos 16 a 18, nós vemos a libertação de uma serva, de uma escrava possessa por um espírito maligno, o espírito adivinho, que dava muito dinheiro aos seus patrões, porque ela adivinhava as coisas e os patrões, os donos dela, cobravam por isso. E ela, enquanto isso, fora atormentada por esse espírito maligno, mas ela foi liberta. A salvação dela repercutiu em toda a cidade. Muita gente ficou empolgada, impressionada pelo poder de Deus se manifestando dessa forma. Mas logo em seguida nós vemos nos versículos seguintes, nos versículos 19 a 21, a fúria dos opositores que fizeram um levante na cidade, um tumulto. E em seguida então veio a humilhação, os açoites e a prisão. Nós lemos nos versos 22 a 24, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Portas se fecharam. As portas que estavam escancaradas, abertas na cidade de Filipos, que fora a primeira cidade da Europa a ser alcançada com o Evangelho, não demorou muito, as portas se fecharam. E agora estavam eles na prisão, presos, sem comunicação com o mundo exterior, impedidos de levarem avante a palavra de Deus. Vamos pensar, talvez, comparando essa situação, essa realidade com a nossa realidade aqui em Tapejara, especialmente com a nossa igreja. Há 2 anos e meio, um pouco mais, chegou o novo pastor na cidade, na igreja, com novas expectativas. Foi ou não foi? Teve expectativas ou não foi nada de novo? Eu acho que sim, né? Da minha parte, teve também muitas expectativas em relação
ao que haveríamos de encontrar em Tapejara. O primeiro tempo foi um tempo de conhecimento, de nos conhecermos mutuamente, um tempo de adaptação, onde as coisas não vão numa velocidade muito alta, muito ágil, né? Porque quando a gente desconhece algo, a gente tem que andar com cuidado, não é verdade? Por exemplo, no trânsito, se você não conhece a estrada, não conhece o carro, você vai com mais cuidado, mais devagar. Depois que você se tornou hábil no volante, conhece a situação, o carro, a realidade, a estrada, tudo mais, você se permite mais coisas. Na vida é assim, no ministério também é assim. E veio então 2020, um ano de planejamento, um ano onde havíamos, digamos, a expectativa de que agora a coisa vai. Foi? Não foi, né? Não foi. Veio a pandemia e tudo deu para trás. O que havia sido planejado, tudo foi cancelado. Inclusive os cultos proibidos por um tempo. Algumas atividades até agora ainda em recesso, ou muitas delas. Algumas já iniciaram, mas digamos meia boca. Muitas limitações, muitas portas fechadas. Muita gente com medo, com receio, com dúvidas, o que vamos fazer, o que será de nós agora, o que será da igreja agora, como vai ser o nosso ministério, o meu ministério, né, os líderes que estavam liderando. Você ficou um tanto triste por isso? Você ficou relutante, com dúvidas? Com receio, talvez desanimado? Eu creio que sim, né? Muita coisa foi diferente do que nós planejamos. Aliás, a maior parte das coisas no ano 2020, não foi? Não é verdade? Tudo aquilo que estava agendado no começo do ano ou na virada do ano, teve que ser repensado. Ou seja, muitas portas se fecharam. Aquilo com que sonhávamos, nada aconteceu. Aquilo que tanto esperávamos, deu tudo para trás. As nossas expectativas, todas elas adiadas. Como igreja, nós almejávamos comprar uma nova propriedade, construir templo. Acabamos optando por um novo aluguel e adiar por um tempo maior a construção. Os diferentes ministérios, muitos deles parados até agora. E que ainda não sabemos o que fazer, como fazer. E aí está diante de nós uma realidade com a qual precisamos conviver ainda, talvez por um tempo razoável. No início pensava-se que durasse apenas um mês, talvez 2, talvez 4, 6, e já estamos completando um ano. Por quanto tempo ainda vai? Lembremos que Paulo estava na prisão, Paulo e Silas. Agora, qual foi a atitude, a reação deles diante das portas que se fecharam? Eles lamentaram? Eles se revoltaram, se queixaram? O que eles fizeram? O verso 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos estavam ouvindo. Ou seja, não perderam tempo, não se deixaram desanimar. Fecharam-se algumas portas, sim. Mas na prisão,
no cárcere, outras portas se abriram. E eles não perderam o tempo de evangelizar os colegas da prisão. Estavam ali por volta da meia-noite, orando e cantando hinos a Deus. Lamentando? Não. Adorando a Deus. Louvando a Deus. Por terem sido presos? Não sei. Pelo que Deus fez? Pelas portas que se fecharam? Não sei. Mas eles tinham um Deus que era o mesmo. Quando as portas se fecham, quando as portas se abrem. Eles tinham certeza de estarem nas mãos de Deus e a certeza absoluta de que Deus não os abandonou nesse momento tão difícil na vida deles. Estavam presos, inclusive com os pés presos no tronco. O que era isso? Eles eram colocados sentados e as pernas esticadas no chão à frente, com um pedaço de madeira por cima, preso, para não poder sair dali. Uma posição extremamente desgastante, difícil, mas eles estavam ali orando, louvando a Deus, agradecendo por aquela circunstância. Qual tem sido a sua realidade, a sua reação? Qual tem sido a nossa reação como igreja no século XXI aqui em Tapejara? Como tem sido a sua reação individual diante desta realidade? Individualmente, eu tenho visto muitas atitudes das mais diferentes. Há aqueles que entraram em pavor, estão com medo. Soube de alguém semana passada, não aqui em Tapejara, mas em outra cidade, que desde março não sai de dentro de casa, não recebe nem os filhos. Está apavorado, com medo de se contagiar. E assim tem muita gente apavorada, sem saber o que fazer. Tem aqueles que, digamos, libera geral, né? Que não tem aí. Tem aqueles moderados que se cuidam, mas têm consciência de que a vida continua. Porque a vida não parou. A vida não chegou ao fim. E a vida de fato continua e precisamos aprender a lidar com uma nova realidade, com uma nova situação, com algo que alguns chamam de novo normal. Não sei se é tão normal assim, mas é novo sim. Mas precisamos aprender a lidar com essa situação. Assim como Paulo, a situação deles era nova na prisão. Não era normal, mas era nova. E quer queira, quer não, eles tinham que aprender a lidar com ela. Da mesma forma, nós precisamos aprender a lidar com a nova realidade, nos adaptar a ela, tirar lições. E se uma porta se fecha, não podemos nos dar por derrotados, achando que a vida acabou, que não tem mais jeito, que não dá mais. Isso tanto a nível pessoal, como a nível de igreja, tanto no nível espiritual, como no nível emocional, no nível dos relacionamentos, das amizades, do trabalho, na vida financeira, enfim, em todos os sentidos. Precisamos aprender a lidar com a nova realidade e até mesmo a nos precavermos para não sermos pegos de surpresa, em todos os sentidos. Inclusive no sentido pessoal, por exemplo, da imunidade.
Ninguém tem certeza de nada sobre como o vírus age no corpo humano. Mas existem muitas percepções que, inclusive, especialistas médicos estão divulgando, onde pode não haver uma comprovação científica, mas existem claras evidências de que há um caminho por um lado, por uma certa direção. E aqueles que estão se precavendo, aqueles que estão se cuidando, estão procurando antever as coisas, não serão pegos de surpresa quando porventura forem contagiados. Então é preciso tomar as providências, tomar os cuidados para vivermos neste novo tempo, criando alternativas. Por exemplo, como igreja, nós precisamos também estar atentos a isso. E procurar abrir portas. Por exemplo, as portas que se abriram diante de Paulo e Silas foram várias. A primeira foi a porta da prisão, ou melhor, as portas da prisão, porque o texto está aqui no plural. Diz o verso 26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então todas as portas da prisão se abriram. Lembremos um pouco antes no texto, no livro de Atos, acho que foi capítulo 8, Pedro fora preso também, por causa da pregação do Evangelho, e diz também o texto que várias portas foram se abrindo assim que Pedro fora chegando até elas. As prisões na época não tinham uma porta só, eram vários, cada vez mais profundo, mais do fundo, mais fechado, mais recluso. Mas todas essas portas se abriram. Os troncos, as correntes com as quais estavam presos suas pernas, seus pés foram soltas, caíram. Então, primeiro as portas da prisão se abriram. Depois, no verso 29, diz que as portas da consciência também se abriram. Verso 29 diz, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele estava apavorado diante da realidade do que havia acontecido e de repente ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Por que ele se prostrou? Porque ele percebeu que algo diferente estava acontecendo. Ou seja, ele se deparou, ele percebeu que estava diante de uma situação inédita, sui generis, e que algo sobrenatural estava acontecendo. E veja, irmãos, esta é uma porta, a da consciência, que precisa se abrir antes de uma pessoa se render a Cristo. Há um ditado que diz, em time que ganha não se mexe. Ou seja, enquanto a pessoa tem consciência ou pensa que está tudo bem com ela, por que ela vai mudar? Mas quando ela se depara, quando ela percebe que não dá mais, que tem algo diante dela, que precisa tomar uma atitude, uma decisão na vida, ela começa a pensar na realidade de mudar. E foi o que aconteceu com esse homem, o carcereiro responsável para cuidar desses presos. A sua consciência foi aberta. O Espírito Santo abriu a consciência deste homem. E logo em seguida abriram-se também as portas do coração. Nos versículos 30 e 31, em seguida diz, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E aí no versículo seguinte nós vemos que eles foram batizados na mesma hora. Então significa que o coração deles foi aberto, eles entenderam a mensagem do Evangelho, creram
de fato, porque lá no final do texto diz que eles estavam profundamente alegres, todos se alegraram juntos por haverem crido em Jesus. Então eles entenderam a mensagem e aceitaram a mensagem. O coração lhes foi aberto. A porta do coração, que estava até então indiferente ao Evangelho, agora o coração estava aberto. E a mensagem foi anunciada e eles creram, aceitaram a mensagem. Quantas oportunidades você tem aproveitado nesse tempo de pandemia, quando as coisas estão diferentes do que você pensava, ou quando se encontrou com alguém, você pode aproveitar e realmente aproveitar a oportunidade para levar a mensagem da palavra de Deus para as pessoas. Durante as férias nós estávamos vendo algumas coisas, Lone e eu, conversando com um corretor lá no litoral, e conseguimos levar o assunto para o lado espiritual, e ele ficou muito impactado com a palavra de Deus, com o que nós falamos, e depois que nós terminamos a conversa, o rapaz disse: valeu, não fizemos nenhum negócio, mas o que vocês disseram para nós foi de profundo valor que vai ficar no meu coração. Adicionei ele já ao grupo de A Bíblia Diz. E ele está recebendo todos os dias a mensagem. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra. E nós precisamos aprender a aproveitar as portas que Deus abre antes que o diabo as feche. Porque muitos corações estão com a porta aberta. Mas se nós não entrarmos com a palavra de Deus, essa porta pode se fechar. Porque o diabo não gosta. E ele sabe do perigo. E temos que aproveitar. Mas mais portas se abriram naquela noite. As portas da casa também. Verso 34 diz: então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui começou o que eu disse lá no começo, quando falei das férias. A percepção de uma nova família. Ele os levou para a sua casa e lhes ofereceu uma refeição naquela hora da madrugada. Eu pergunto, você acha que esse carcereiro fez isso rotineiramente com todos os presos? Com certeza nunca havia feito isso. E muita gente, quando entrega a sua vida a Jesus, começa a fazer coisas que nunca fez até então, na vida inteira. Porque o impacto da palavra de Deus é tão grande, que a pessoa toma consciência que a sua vida muda 180 graus. E ela começa a criar novos hábitos que até então nem imaginava que podiam ser possíveis na vida dela. A comunhão cristã começou aqui, na mesma madrugada, na mesma noite. Onde tiveram um sentimento muito claro, a percepção nítida de que a minha vida mudou e de agora em diante ela vai ser uma nova vida. Mas junto com isso também as portas da despensa se abriram. Porque o texto diz que serviu-lhes uma refeição. Ou seja, ele não perguntou quanto custa,
ele se dispôs. Porque quando muda o coração, quando Deus converte o coração, ele converte também o bolso. Outro dia alguém me perguntou: como é que vocês conseguem sustentar a igreja com tão pouca gente? Quando se pensa de que, quando se fala em igreja, existe uma taxa, uma mensalidade ou anuidade para pagar, para se associar, digamos, aí é uma coisa. Mas quando se pensa numa nova vida que fora transformada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, não precisamos cobrar nada de ninguém. Podemos tão somente seguir os exemplos bíblicos. Este aqui, por exemplo, é um deles apenas, mas tem muitos exemplos bíblicos onde isso acontece. Onde a pessoa está mais preocupada em servir do que ser servida. Onde a pessoa está mais preocupada em dar do que em receber. Onde ela não está preocupada em fazer negócios com Deus, em comprar ou vender, pagar e exigir os direitos, mas está preocupada em se doar. Assim como acontece num verdadeiro casamento, não como em alguns. Como outro dia ouvimos de um casamento que soubemos que um casal casado aparentemente muito bem durante muitos anos, e de repente a esposa disse que ela em casa sempre foi assim. Quando nós vamos viajar, cada um paga a sua conta. Tudo em casa é dividido. Onde existe tão somente uma sociedade. Onde não existe nada o que é meu é teu. Mas sim o que é meu, o que é teu, e cada um paga a sua conta. Isso é um meio casamento, né? Mas quando existe um amor no coração, à disposição de se doar, onde não se pergunta quanto custa, quanto preciso pagar para receber tal coisa, porque eu não vou comprar. Porque o meu coração está direcionado no sentido de ajudar, de servir, de ser bênção, de ser instrumento de Deus. Não vou perguntar quanto custa. Até porque desse mundo não vamos levar nada. Não adianta acumular. Por isso Jesus disse que devemos acumular tesouros no céu, não aqui na terra. Porque o que é daqui vai ficar aqui. E por isso nós vemos aqui as portas da despensa se abrindo na mesma hora, porque o coração havia sido transformado e também o bolso foi convertido, foi transformado, e assim ele se tornou uma nova criatura, como temos inúmeros textos da Bíblia que nos falam sobre isso. Portanto, o que nós vemos no texto aqui, que onde Deus atua, as portas se abrem. As portas da prisão, do sistema, da realidade, da pandemia, da perseguição religiosa, da oposição ao Evangelho. Mas também abrem-se as portas da consciência, da indiferença. Aquele que não queria nada com Deus, de repente quer. Aquele que vivia de forma autossuficiente, agora se prostra diante do servo de Deus e pergunta o que está acontecendo, o que eu preciso. Abram-se as portas do coração e o Evangelho é aceito por aquele que achava que nunca ia aceitar, de repente ele quer. As portas da casa se abrem, porque uma nova realidade inicia na vida da pessoa, porque ele tem agora o sentimento do pertencimento, que ele tem uma nova família a quem ele pertence, com quem ele convive, mas também as portas da despensa, aliás, o bolso se abrem, para que ele se torne alguém participante deste novo projeto de vida que ele tem agora, de investir em vidas, investir no reino de Deus
e não apenas tirar vantagem, lucro para si, porque ele foi transformado. Ou seja, onde Deus atua, as portas se abrem. Todo tipo de porta. O problema é que às vezes a gente não enxerga porque está condicionado a achar que as coisas têm que ser desse jeito. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava ali para levar o evangelho, que ele tinha convicção que Deus o havia chamado para aquela região. E realmente muitas portas estavam abertas. De repente, ele fora preso, foi humilhado publicamente, até tiraram suas roupas, foram açoitados em público e levados para a prisão. Daquele jeito humilhante. Ele podia ter desanimado, dito, mas Deus, o que é isso? Como é que o Senhor faz isso comigo? O Senhor não me mandou para cá pregar o evangelho, agora impede? Muitas vezes nós somos assim. Nós pensamos que Deus tem que fazer do nosso jeito. E aquele carcereiro, com certeza, jamais teria se convertido se Paulo não fosse preso. E quantas pessoas nós encontramos, e só as encontramos por causa de alguma porta que se fechou em nossa vida? Você aproveitou essas portas abertas? Ou ficou só olhando para a porta fechada lá atrás? Temos que aprender a olhar para além das portas fechadas. Se uma porta se fecha, outra pode se abrir. E às vezes já está aberta e a gente não enxerga, porque está condicionado e fica só olhando para a porta fechada. Como eu sempre digo, quem olha para problemas só enxerga problemas. Então olhe para a solução, que você vai enxergar a solução. Procure que vai ter portas abertas. E tem muitas. Paulo e Silas não se deixaram intimidar. Não ficaram chorando e lamentando, não se acomodaram e não renunciaram à sua missão porque algumas portas haviam se fechado. O que eles fizeram? Eles oraram, louvaram a Deus, aproveitaram a prisão para evangelizar. E o que você tem feito? O que nós temos feito? Nossas reações definem o nosso futuro. Nós não somos responsáveis pelo que acontece conosco, pelo que as pessoas nos fazem, os outros nos fazem. Nós não somos responsáveis, mas somos responsáveis, sim, pela reação que tomamos diante do que os outros nos fazem. Nós podemos não ser responsabilizados por muitas coisas que nos acontecem. Não podemos não ter nenhuma culpa. Mas temos culpa sim, se a nossa reação for errada diante do que nos acontece ou nos fazem. Então precisamos aprender com Paulo e Silas a olharmos o que Deus nos quer fazer. O que nós fazemos então? Eu disse antes já, novas portas podem se abrir diante de nós. Você tem enxergado algumas portas abertas? Por exemplo, nós como igreja, mudamos algumas coisas, inovamos, iniciamos novas coisas que nós não fazíamos até antes da pandemia. Por exemplo, transmitir o culto pela internet. No entanto, transmitir o culto pela internet não deve ser uma opção mais fácil para nós fazermos aquilo que é mais cômodo, mais fácil de fazer. Mas pode ser visto sim como uma oportunidade para assistir, para participar do culto daqueles que não poderiam estar presentes fisicamente. Seja por estarem longe,
Como, por exemplo, eu disse antes já, durante as férias, nós assistimos o culto todos os domingos, menos o primeiro, lá no final do ano, onde estávamos num outro culto naquele mesmo horário, culto presencial. Mas senão nós participamos todas as noites, todos os domingos. Mas muita gente também está impedida por motivo de doença, por dificuldade de locomoção, por causa do horário, ou está trabalhando ou se preparando para ir trabalhar. Pode assistir depois. Mas o que eu tenho percebido é que tem muita gente se escorando atrás da pandemia e não participando nem online nem presencial. Uma boa desculpa para não precisar ir no culto. Eu tenho ouvido uma pesquisa, e muito infeliz, não a pesquisa, mas a realidade constatada, de que no Brasil, em média 20% dos membros das igrejas estão realmente engajadas no que a igreja oferece nesse tempo de pandemia. 20%. E os outros 80%? Onde estão? Atrás da moita, se escondendo. Bem bom. Ninguém pode me cobrar, porque afinal tem uma boa desculpa para não ir. E se for online, não, a gente dá uma clicada lá e nem participa. Nem assiste. Ou faz meia boca, né? Só um pouquinho e depois faz outra coisa. Não, eu assisti, mas como foi? O que mais você fez durante aquele período? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer diferente, de uma forma ou de outra, mas o que mais pesa é, de fato, não o que fazemos ou deixamos de fazer, mas qual foi a motivação. Por exemplo, não participar do culto pode ser algo muito grave, mas pode não ser grave. Depende da motivação. E assim, muitas coisas na vida espiritual podem ser extremamente graves ou não, dependendo da motivação. E Deus conhece qual é a motivação do nosso coração. Nós podemos não ter consciência, ou nós podemos esconder diante das outras pessoas, mas Deus sabe muito bem, né? Então depende o que faremos. Quer dizer, nossas reações definem nosso futuro. Depende das nossas atitudes, das nossas reações, de como nós estamos reagindo e o que estamos fazendo, com que motivação. E o que você vai fazer? Nós podemos ver que o que aconteceu ali foi por causa da atitude de Paulo e Silas lá na prisão. As portas se trancaram, se fecharam, e o que eles fizeram? Oraram e louvaram a Deus. Não reclamaram, mas voltaram-se para Deus. E por isso eu estou propondo que nós intensifiquemos nossas orações. Não orações no sentido de orar pelos nossos problemas, porque Paulo e Silas não estavam orando pelos seus problemas, né? Estavam agradecendo, louvando a Deus pelo que estava acontecendo e aproveitando a oportunidade para que outros ali que estavam na prisão também pudessem ouvir a palavra. Então eu estou propondo que, como eu já disse antes, domingos antes do culto nós intensifiquemos nossas orações. Eu estou desafiando os irmãos a virmos aqui, lá atrás, e vamos orar nos domingos de noite, antes do culto. Terças à noite vamos intensificar nossas orações. Vamos tirar um tempo maior para orar. Em casa, eu gostaria de desafiar os irmãos a orarmos mais, tanto em família, em casal, quanto individualmente. Mas orar de maneira correta, não orar pelos nossos problemas. Orar realmente para que Deus se manifeste.
Porque a oração transforma não o coração de Deus, mas o nosso coração. Ou seja, a oração de quem ora e o coração por quem é orado. Esses corações são transformados pela oração. E também a oração, o momento da reunião de oração online, sábados de manhã. Existem outros momentos de oração. Há até um grupo de oração pelos estrangeiros, aqui especialmente as aulas em português para os senegaleses, com a Aimee, lá de Passo Fundo, que estamos querendo retomar depois da parada. Outras iniciativas, não sei se vai ser de novo domingos à tarde, depois do almoço, mas ainda não está definido. Mas quando nós temos as atitudes corretas e que tem a ver com nossa postura em relação ao que vamos fazer quando nós vemos portas abertas, fechadas, aliás, e a base aqui é a oração, nós vamos ver Deus agindo. Que Deus nos conceda a graça para podermos responder cada um individualmente, mas também como igreja, de maneira correta em relação a isso. Nós queremos orar e logo em seguida vamos cantar mais uma música e estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer porque a tua palavra nos dá esse exemplo tão claro, tão nítido de Paulo e Silas, que tiveram atitudes corretas diante de circunstâncias tão adversas. Enquanto portas se fecharam, eles não se deixaram intimidar, mas reagiram de forma positiva e viram inúmeras portas se abrindo diante dos seus olhos. Nós estamos num tempo onde nós vemos muitas portas fechadas diante de nós, portas em relação ao nosso ministério individual ou como igreja, oportunidades que nós imaginávamos que não existem mais, limitações que nós tivemos e ainda temos, mas permita-nos, Senhor, a termos atitudes corretas, para termos a postura correta, a reação correta e nos voltarmos para o Senhor, e que assim o Senhor possa nos fazer ver as portas abertas e estar nos usando como instrumento para abrir portas de muitos corações, e o Teu Espírito Santo possa fazer a obra em muitos corações através da dedicação e da fidelidade dos Teus servos. Ó Deus, sensibilize o nosso coração para que através do nosso coração sensível, outros corações sejam sensibilizados. Que sejamos instrumentos da Tua graça na vida das pessoas ao nosso redor. Assim oramos em nome de Jesus.